Boa tarde, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Gabriel, tô aqui gravando esse vídeo porque eu tava pensando sobre umas coisas. Em como a maioria de nós é criado com uma cultura de medo e é ensinado a viver a vida no modo de defesa. E isso pra mim tem sido uma coisa muito difícil de quebrar. Às vezes eu faço algo não porque eu quero essa coisa, mas porque eu tenho medo de perder outra coisa. Então esse sentimento de medo, muitas vezes é algo que paralisa. O medo do julgamento, o medo de não conseguir, o medo de fracassar. E com o tempo a gente acaba percebendo que qualquer pessoa que conseguiu fazer alguma coisa que você admira, muito provavelmente ela também teve esse medo. E ela também passou por cima desse medo e passou por cima das coisas e cometeu erros e errou e fracassou. Mas apesar de tudo isso, ela não desistiu. Então isso é algo que eu tenho levado em conta e que eu tenho tentado mudar. Essa coisa do medo. Então a questão não é nem não ter medo, mas saber lidar com isso e fazer as coisas apesar do medo. Aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com o desconhecido, aprender a lidar com o desconforto e permanecer na sua missão, fazendo o que precisa ser feito todos os dias. E pra mim, nesses últimos anos, desde que eu me formei, tô com 30 anos, eu aprendi muito bem a seguir ordens e a fazer o que me disseram pra fazer. Mas quando eu precisava tomar as minhas decisões e agir com coisas que eu não tinha certeza, eu me sentia travado. Então é algo que eu tenho desenvolvido, essa coisa de tomar as decisões por mim mesmo e decidir o que é melhor pra mim e o que eu quero. Uma das coisas que mais minam a minha confiança, talvez mine a sua confiança, é você não cumprir com o que você disse que ia fazer. Das vezes que eu me senti mais confiante na minha vida foram as vezes que, aos poucos, com pequenas atitudes, eu continuei cumprindo o que eu me propunha fazer. Devagar, aos poucos. Comecei a ir na academia, comecei a fazer dieta, comecei a cuidar mais de mim, da minha saúde, das pessoas que eu amo, comecei a buscar formas de trabalhar melhor e aos poucos eu ia empilhando tudo isso. Porém, no momento que eu começava a desandar uma coisa, falava que ia fazer e não fazia, falava que ia fazer e não fazia, minha confiança ia baixando e eu parava de acreditar no que eu dizia, naquilo que eu estava me propondo. E aí as coisas iam só ladeira abaixo. Então, acho que a nossa palavra, realmente, se você fala que vai fazer algo, você tem que ir e fazer esse algo. Para você mesmo acreditar e ter esse respaldo de confiança. Então, às vezes que eu me senti melhor, foi quando eu cumpri com o que eu prometi para mim mesmo. Recentemente eu me tornei pai, já fazem 6 meses, na verdade. E eu lembro o momento que minha filha nasceu. Foi no dia 2 de maio de 2024. Hoje é dia 16 de novembro. Então ela fez 6 meses recentemente. E quando eu descobri que minha esposa estava grávida, eu tive muito medo. Tive muito medo. Mas eu fui me acostumando com a ideia de ser pai, porque era uma coisa que eu queria, só não esperava naquele momento. Mas apesar de tudo isso, tem sido a melhor experiência da minha vida até então. E ela me dá muitas forças para continuar. E agora eu tenho um porquê eu estar fazendo as coisas que eu estou fazendo. Algo mais importante do que eu mesmo, que é a minha filha, que é a minha família. Que essas pessoas, elas dependem de mim. E elas me dão força para eu tentar ser um pouco melhor. Mesmo que nem sempre eu consiga, estou indo atrás das coisas que eu espero que seja o melhor para elas e para nossa família. É a mudança da postura de defesa para postura de ataque. De ir atrás das coisas que você quer, de ir atrás das coisas que você sonha, de parar de dar desculpa para você mesmo e aceitar essas desculpas. Tem tanta gente na oposição que gostaria de estar onde você está. E nem sempre a gente valoriza o que a gente tem. Com a internet a gente fica olhando muito pro lado, se comparando com as outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas não vivem a vida perfeita que elas expõem na internet. Todo mundo está lidando com seus problemas, todo mundo tem desafios e dificuldades. Então
A coragem, a fortaleza, não é a ausência do medo. É você fazer independentemente do que você está sentindo. Você ter a fé de que as coisas vão se resolver. Eu tô com um livro aqui chamado Fortaleza. É um livro muito, muito bom. Do Rafael Lano Cifuentes. Eu vou ler a primeira parte, a primeira frase aqui. O barro e a rocha. Já reparamos na diferença que existe entre o barro e a rocha? O barro, qualquer chuva o dilui. Qualquer enxurrada o carrega para as 1000 valetas dos caminhos. Qualquer depressão do terreno o transforma em charco. A rocha mantém-se firme em face das tempestades. Levanta-se como um baluarte diante das ondas furiosas. Emerge mais brilhante depois da tormenta, como um desafio ao mar e a impetuosidade das ondas. Assim são os homens fracos ou fortes, como o barro e a rocha. Os homens fracos falam-nos de debilidades e desleixos, de apatias e acomodações, de se deixar-se diluir pelas contrariedades, de tudo ser um fardo, de tudo ser, meu Deus, que dificuldade. Já os homens fortes são um cântico à resistência, mantêm firmes os contornos da sua personalidade no meio dos antagonismos e das oposições. São fiéis aos princípios e objetivos dos ambientes mais adversos. Não perdem sua própria identidade ao enfrentarem as marés contrárias da opinião pública. As turbulências da vida não os derrubam, antes fazem ressaltar mais ainda sua fortaleza. Com razão, o Evangelho compara a vida dos homens fracos e dos fortes à daqueles que edificam sua casa sobre a areia, fofa e inconsistente, ou sobre a rocha, sólida e segura. Como você tem sido? Mais como barro ou mais como a rocha? Como que você pode mudar isso?